Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Nós iremos falar hoje sobre lei da velocidade. Na parte de cinética química, o primeiro conteúdo que nós estudamos foi velocidade de reações químicas. Era uma maneira de escrever a velocidade de uma reação, no qual dependia da quantidade em função da variação do tempo. Aqui a lei da velocidade também é uma outra maneira da gente escrever a velocidade de uma reação. Para que é utilizada a lei da velocidade, Gabriel? Para três coisas. Primeiro, para determinar a velocidade dos componentes em uma mistura. Segundo, para determinar qual é a concentração dos componentes em diferentes intervalos de tempo durante uma reação. E terceiro, para determinar o mecanismo de reação. O que essa lei da velocidade fala? Essa lei da velocidade ela é proporcional a uma constante que nós iremos chamar de constante K, que é a constante de velocidade, e ela é multiplicada pela concentração dos reagentes elevados a uma certa potência. Então, repare aqui, ó, uma reação genérica do tipo Azinho-Azão mais Bzinho-Bzão, dando Czinho-Czão mais Dzinho-Dzão, qual é a lei da velocidade? Então, V sempre vai ser igual a K, que é a constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes. Repare que temos dois reagentes, o Azão e o Bzão. Então, se é concentração, eles têm que estar entre colchetes, tá? Então, Azão multiplicado ao Bzão, no qual essas concentrações vão estar elevados a certas potências. Nesse caso aqui, é elevado a M e a N, tá? O que significa essas potências? Na verdade, a maioria dos exercícios e a maioria dos nossos problemas, nós queremos saber o que são essas potências, esse valor de M e N. Então, o M e o N são denominados ordem parcial da reação, tá? Então, o M é a ordem parcial para o componente A e o N é a ordem parcial para o componente B. Eles são valores e eles podem assumir qualquer valor inteiro, positivo ou negativo, e também pode ser número fracionário, tá? Então pode ser esses quatro tipos de valores diferentes. Além da ordem parcial, além do M e do N, se nós somarmos os valores M mais N, nós iremos ter a ordem global da reação. O que deve ficar claro sempre é que a lei da velocidade ela é determinada experimentalmente. Então, temos que ir ao laboratório fazer experimentos, ou seja, medir a concentração dos reagentes ao longo do tempo. E com isso, a gente determina a lei da velocidade. Existem dois tipos de reações. As reações elementares são reações que ocorrem em uma única etapa. Ou seja, os reagentes já vão reagir entre si, já vão direto gerar o produto. E existem as reações não elementares, ou seja, são reações que ocorrem em duas ou mais etapas. Principalmente as reações orgânicas, elas ocorrem com a formação de intermediários ou de outros produtos, ou seja, está formando mais de uma etapa. As reações elementares, que formam apenas uma etapa, que é uma equação que ocorre direto, então esse valor de M e de N vão ser iguais aos coeficientes estequiométricos. Então, na equação geral aqui, que está em azul, se a equação fosse elementar, o M valia Azinho e o N valia Bzinho. Exemplo, Gabriel, combustão do CO, do monóxido de carbono. Então, 2 monóxidos de carbono mais 1 O2 produzindo 2 CO2. Então, a lei da velocidade vai ser escrita como V igual a K vezes a concentração dos reagentes. Quais são os reagentes? CO, então, entre colchete, vezes O2 entre colchetes. Como a reação é elementar, então o CO vai estar elevado a 2, porque é o número estequiométrico dele, e o O2 vai estar elevado a 1. Então essa é a lei da velocidade para essa reação elementar.
Qual que é a ordem parcial? É o expoente. Então, a ordem parcial para o CO é 2. A ordem parcial para o O2 é 1. E qual que é a ordem global? Nós temos que somar. 2 mais 1, então vai ser 3. A reação é de terceira ordem que nós chamamos. Exemplo de reação não elementar. Então, tem a equação global, ela ocorre em duas etapas. Sempre uma etapa vai ser lenta e a outra vai ser rápida. Se for 3 etapas, Gabriel, sempre tem uma etapa que é mais lenta. E aí, a lei da velocidade sempre vai depender dessa etapa lenta. Então, pensa, almoço beneficente, lá de igreja. Então, tem as pessoas que servem os alimentos. Então, e aí vai formar aquela filona, né? Vamos, o almoço está liberado. E aí tem a pessoa, se todos servirem com a mesma velocidade, a fila vai andar. Mas se tiver uma pessoa lá que serve muito devagar, o que acontece? A fila vai aumentar. Ou seja, a velocidade com que a fila anda depende dessa pessoa devagar. Então aqui é a mesma coisa. Então todas as vezes que a gente tem reação não elementar, ela vai depender da etapa lenta. Então identifica, sempre vai estar escrito atrás das equações ou na frente. Qual que é a etapa lenta? Veja, a etapa lenta seria a segunda etapa. Então, ela que determinará a lei da velocidade. Então, vai ficar, ó, V igual lei da velocidade. No caso, a constante para essa equação é o K1. Então, V igual a K1. Vezes a concentração dos reagentes. Quais são os reagentes? Ó, NO entre colchetes vezes F2 entre colchetes, tá? São as concentrações multiplicadas e não somadas, tá? Sempre nós temos que multiplicar as concentrações. O que acontece aqui? Aí a gente considera ela ocorrendo em apenas uma etapa. Então, o NO vai estar elevado a 1, que é o coeficiente dele. Não precisa representar, porque fica subentendido. E o F2 também vai estar elevado a 1, fica subentendido. Gabriel, se for mais de 2, aí nós temos que representar, igual foi o composto aqui do monóxido de carbono. Tá? E se for 0? É uma boa pergunta. Tem algumas que a ordem parcial é 0. Então, o que a gente faz? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a gente não representa ele, tá? Então, mais à frente, nós vamos ver exemplos desse caso. Então, qual que é a ordem parcial e global para essa reação? A ordem parcial para o NO é 1, porque é o expoente dele. Para o F2 também é 1. E a ordem global, 1 mais 1, seria 2. Então, é uma reação de segunda ordem. Então, são os exemplos aí de reações elementares e reações não elementares. Então, o enunciado vai nos fornecer, vai falar se é elementar ou não elementar. Um outro exemplo seria se ele desse dados experimentais. Ele não falou que é elementar e ele não falou que é não elementar. Ele só forneceu dados. Então, nós podemos já colocar aqui V é igual a K. Concentração de H2 elevado a 2 vezes concentração de NO elevado a 2. Não podemos. Se tivesse falado que era elementar, aí sim. Mas como ele deu dados experimentais, nós temos que analisar. Então, todas as vezes que ele dá dados experimentais, basicamente na forma de tabela, então, nós iremos fazer a leitura da tabela. Então, a primeira coluna é a concentração do H2. A segunda coluna é a concentração do NO. E a terceira coluna seria a velocidade. Então, nesse caso, foi feito 3 experimentos diferentes. Um com a concentração do H2 de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E também 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de NO. A velocidade da reação marcou no cronômetro lá o tempo e determinou que a velocidade foi essa daqui. 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro vezes segundo. O segundo experimento aumentou a quantidade de um, manteve o outro fixo e aí observou o que aconteceu com a velocidade.
Todas as vezes que é dado o experimental e nós temos 2 reagentes, que é o caso, o que nós temos que fazer? Sempre, dando um reagente, 2 reagentes ou 3, sempre temos que escolher 2 experimentos para analisar. Eu vou analisar um em relação ao outro experimento. Se for 2 reagentes, então o que a gente tem que fazer? Manter uma concentração constante e a outra tem que variar. Ou seja, nós vamos escolher 2 experimentos, analisar entre eles, no qual uma concentração está constante e a outra vai variar. E se as duas estiverem variando, esses experimentos, aí a gente não vai analisar eles, porque as duas substâncias estão variando e aí vai dificultar a gente determinar qual que é a ordem parcial, tá? E se for 3 reagentes, um tem que variar, 2 tem que ficar constante. Se for 4 reagentes, um tem que variar e os 3 tem que ficar constante. Então, nesse caso, como que a gente vai escolher? Veja, se a gente escolher da primeira para a segunda linha, a concentração do H2 está aumentando, passou de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. E a concentração do NO está constante. Então, nós podemos escolher do 1 para o 2. E nós iremos escolher. Então, aqui, aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes. Não é somar, é multiplicar. Então, aí aumentou 2 vezes. Então, a concentração do NO aumentou 2 vezes. Do NO não, do H2. Do NO constante. E a velocidade? Nós iremos também fazer isso. A velocidade aumentou quantas vezes? Passou de 3 vezes 10 a menos 5 para 6 vezes 10 a menos 5. Aumentou também 2 vezes. Depois, é só igualar esses valores. Então, nesse caso, 2, vou colocar aqui mais em cima, é igual, 2 vezes, que aumentou, é igual a 2. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é encontrar a ordem parcial, ou seja, os expoentes. Então, 2 é igual a 1. Então, qual que é o expoente que está elevado aqui em cima? É o 1. Então, vai ficar que para o H2, a ordem parcial é 1. Então, já descobrimos 1. Então, como é que vai ficar, por enquanto, a lei da velocidade? Vai ficar que V é igual a K sempre. Concentração do H2... Nesse caso, o H2, que está em azul aqui, que nós já analisamos, a ordem parcial dele é 1, vezes o NO. O NO, porque é o outro reagente. Por enquanto, nós ainda não sabemos qual que é a ordem parcial dele. Então, temos que descobrir. Repare, então, do experimento 1 para o 2, o H2 que variou. E o NO ficou constante. Agora tem que ser o contrário. Para a gente descobrir do NO, quem que tem que variar? O NO. Ah, Gabriel, ele variou do experimento 1 para o 3. Variou mesmo. Mas repara, o H2 também variou do 1 para o 3. Então, esse experimento, as duas concentrações estão mudando. Então, é mais difícil. Então, do 1 para o 3, nós não iremos escolher. Ah, Gabriel, do 1 para o 2 nós já escolhemos e está constante, não vai nos interessar. E do 2 para o 3? Repara, o NO muda, mas o H2 não. Agora sim, então nós vamos escolher do experimento 2 para o experimento 3. Do experimento 2 para o experimento 3, aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes, tá? Gabriel, e se esse 2 vezes 10 a menos 3 tivesse em cima e esse 1 vezes 10 a menos 3 embaixo? Iria diminuir, concordo. Mas sempre a gente pode pegar, além de descer do 2 para o 3, nós podemos também pegar do 3 para o 2. Então, preferencialmente, escolha aqueles que estão aumentando, porque é mais fácil de olhar o expoente. Então, aumentou 2 vezes. Agora a gente vai olhar a velocidade.
Então, a velocidade passou de 6 vezes 10 a menos 5 para 24. Aumentou quantas vezes? 4 vezes. Novamente, nós iremos igualar esses números. 2 é igual a 4. Mas, Gabriel, 2 não é igual a 4. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos reescrever o 4 na base 2. Ou seja, é só colocar 2 elevado a 2. Agora, se as bases são iguais, os expoentes também serão iguais. Então, aqui, ó, o expoente que nos interessa vai ser 2. Então, para o NO, o expoente é 2. Então, essa daí, sim, seria a lei da velocidade. Vejam alguns detalhes. Veja que, a ordem parcial não são iguais aos coeficientes. Porque o H2 está elevado a 1. Se fosse uma reação elementar, deveria estar elevado a 2. Então, a reação é não elementar. Outro ponto para discutir. Então, como que a gente analisa novamente? Sempre a concentração de um dos reagentes tem que manter constante, analisando 2 experimentos, e o outro tem que variar, de preferência aumentando. E aí a gente depois iguala os números e olhamos os expoentes. Gabriel, e se aumentasse 3 vezes, alguns exemplos, né? Se aumentasse 3 vezes a concentração e a velocidade aumentasse 9, nós iríamos igualar. 3 é igual a 9? Não, mas tem como a gente escrever o 9 na base 3. É só colocar 3 elevado ao quadrado. Então, o expoente seria 2 novamente. Gabriel, e se a concentração aumentar 2 vezes e a velocidade aumentar 8 vezes? Igualamos de novo. 2 é igual a 8? Não é. Mas tem como a gente escrever o 8 na base 2, que seria 2 elevado a 3. O que é isso, Gabriel? 2 vezes 2 vezes 2 seria 8. Então, o expoente, nesse caso, seria elevado a 3. Tranquilo? Mais à frente, nós iremos fazer vários exemplos dessa maneira. Sempre esses números vão ser múltiplos. Sempre nós poderemos fazer dessa maneira. Gabriel, e se não poder? Tem um outro método que mais à frente nós vamos falar. Beleza? Que é o método das velocidades iniciais. Finalizando, a ordem parcial para o H2 é 1. Para o NO é 2. E a ordem global seria 3. Gabriel, o que significa a ordem parcial ser 2, por exemplo? Significa que se eu aumentar a concentração 2 vezes, se eu dobrar a concentração, igual esse caso aqui, ó, se eu dobrar a concentração, o que acontece com a velocidade? A velocidade quadruplica. Ou seja, 2 elevado a 2, 4 vezes. Gabriel, e se for ordem parcial 1? Se eu duplicar, igual nós fizemos, o que vai acontecer com a velocidade? Apenas duplica também. E se for elevado a 3? Se a gente duplicar a concentração, a velocidade vai aumentar 8 vezes. Então, a ordem parcial, de certa maneira, faz isso. Fala isso. Quantas vezes, se a gente multiplicar a concentração, qual que vai ser a influência em relação à velocidade? O que esse último exercício poderia pedir? Poderia pedir, calcule qual a constante de velocidade. A constante de velocidade é o K. Então, para calcular o K, além da gente precisar da lei da velocidade, nós precisamos da velocidade, nós precisamos da concentração de H2 e precisamos da concentração de NO. Onde nós iremos encontrar isso? Lá na tabela. Em qual linha? Em qualquer linha que você quiser. Então, se eu quiser pegar a primeira linha, onde está a velocidade, eu vou substituir por 3 vezes 10 a menos 5. Onde está a concentração de H2, eu vou substituir por 1 vezes 10 a menos 3. E tenho que elevar ele a 1. Vezes onde está a concentração de NO, vou substituir também
por 1 vezes 10 a menos 3, no caso elevado a 2. E aí eu vou encontrar a constante, porque eu tenho 4 variáveis, tenho o valor de 3, encontro a outra. Gabriel, sou do contra, não quero pegar a primeira linha ali de valores. Quero pegar a terceira linha. Posso pegar? Pode. Vai dar mais conta? Vai, porque os números são maiores. Mas a constante K vai ser a mesma? Será a mesma. A observação importante, o único fator que altera essa constante K chama temperatura. Então, se a reação foi feita na mesma temperatura, a constante K será igual. Então, o único fator que altera isso daqui chama-se temperatura. Beleza? Mais à frente também nós vamos falar disso. Tranquilo? Então, façam aí como exemplo. Qual que é o valor do K? Nos 3 experimentos, tem que dar o mesmo. Gabriel, posso pegar na diagonal? 1, 1 e 24? Não pode. Sempre tem que ser na mesma linha, porque essa velocidade de 24 refere-se a essas concentrações. Beleza? Nossa aula inicial de lei da velocidade era isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa nos comentários, façam pergunta. Se tem sugestão de aula, coloque aí. Vamos colocar mais aulas de química. Beleza? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, gente!